Olá, amiguinho, amiguinha, aluno e aluna da nossa rede municipal. Sou eu aqui mais uma vez, professor Eli, e vou estar trazendo para vocês hoje uma temática de mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do 8º ano do ensino fundamental, tá certo? Antes de iniciar a aula de hoje, gostaria de convocar vocês para aqueles que já têm a idade de tomarem a vacina, tá certo? Isso é muito importante. Então, para aqueles jovens, que já têm aí acima dos 12 anos de idade, já pode procurar a unidade de saúde aí básica da sua rua, do seu bairro, tá certo? E tomar a sua vacina. Já tomei minhas 2 doses, aguardando só aí a dose de reforço, mas convoco aí vocês, tá? Para quem ainda não tomou, pode tomar, que toda proteção é bem-vinda nesse momento, tá certo? E continuar com os cuidados, tá bom? Isso também é muito importante. Continuar aí cuidando, ainda não vencemos, tá certo? A pandemia, então é importante ter todo esse cuidado e continuar ajudando, colaborando com a família, com os demais, para passarmos aí o mais rápido possível desse momento difícil que já se arrasta aí, por quase 2 anos, tá bom? Então, vou trazer aqui para a telinha cheia. Então, o tema da nossa aula de hoje, tá? É contos de terror e suspense. Não sei se você já tem aí familiaridade, com o tema terror, não sei se já assistiu a algum filme, mas hoje nós vamos tratar dos contos, tá certo? Os contos que trazem essa temática de terror, uma coisa meio sombria e suspense. Um dos objetivos da aula de hoje é compreender as principais características do gênero conto e os efeitos de sentido produzidos pelos recursos linguísticos a partir da leitura dos contos de terror. Isso mesmo. Então, algumas habilidades do currículo de Pernambuco. Vamos adiante. Então, vamos revisar, tá, alguns elementos da narrativa. Isso mesmo. Revisando aí alguns elementos. Então, o conto, tá, eu acredito que vocês já sabem, o conto é um gênero narrativo, tá, dessa tipologia textual narrativa, e ele precisa, para se estruturar, de alguns pontos principais para ter aí a sua estrutura bem organizada, e o primeiro deles que eu vou trazer é o enredo. O que é o enredo do conto? Não só do conto, mas de outros textos, tá? Do gênero narrativo. Então vejam só, o enredo é o conjunto de fatos que acontecem, que trazem a situação, que será vivenciada pelas personagens e etc. E o enredo, ele tem alguns subtópicos, digamos assim, que é a situação inicial, estabelecimento de um conflito, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Na situação inicial, só trazendo aqui para mim, nós vamos perceber uma introdução, o início do conto. Durante a leitura nós vamos perceber que isso a gente vai localizar no primeiro parágrafo do conto, tá certo? Ele vai trazer essa situação inicial, ele já traz uma introdução. Você lendo o primeiro parágrafo, você vai compreender do que vai tratar o conto. Ele já introduz ali algumas das principais personagens, o lugar, o tempo em que o conto vai se passar e alguns outros detalhes para introduzir o leitor no texto. Digamos que ele faz uma abordagem geral daquela temática. E também, nesse primeiro parágrafo, ele tem um dos objetivos, que é de despertar a nossa curiosidade para o restante do texto. Ou seja, o autor, que escreve esse conto de terror, no caso, o que a gente está trabalhando, no primeiro parágrafo ele tem a missão de cativar a nossa atenção, a nossa curiosidade, para que a gente possa ler todo o restante do texto. Então ele já faz essa introdutória, lançando algumas deixas, alguns questionamentos, para instigar a nossa curiosidade em concluir a leitura. Porque, de fato, o texto só está completo quando a gente lê na sua integralidade para compreender toda a história. O segundo ponto é o estabelecimento de um conflito, que também a gente compreende aí essa parte do enredo. O conflito será aquele jogo, aquela trama de sentidos, objetivando o clímax, que é o ponto máximo da história. Esse é o conflito, em que todas as personagens envolvidas elas vão cooperar para esse conflito principal.
tudo vai acontecer ao redor dele, tá? A gente percebe muito isso em algumas novelas, tá certo? Que também aí fazem parte do gênero narrativo, tá? Em que toda a trama ela vai acontecer conduzindo a história para um determinado ponto máximo, tá bom? O desenvolvimento, como o nome já diz, é todo o desenrolar da história. O que aconteceu, né? Quem foi que chegou, quem saiu. Tratando do conto de terror, não é, que traz muito essa temática da morte, de algo sombrio, das trevas. Então, ele vai trazer aí, né, algumas dessas temáticas nesse desenvolvimento, como a morte, né, é a temática mais abordada nos contos de terror. Pode ter também fantasmas, seres de outro mundo, né, espiritualidade, uma coisa bem transcendental, que vocês vão perceber também no exemplo que eu vou trazer logo adiante, tá? O clímax, como eu já introduzi um pouquinho, é o ponto máximo da história. Ou quando o mocinho vai vencer o vilão, ou quando aquela personagem principal, no caso dos contos de terror, é muito que aconteça isso, né? Essa personagem desaparece ou morre, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, o clímax nós vamos identificar como o ponto máximo. Nos contos que eles são reproduzidos em cinema ou em séries, por exemplo, pertinho do clímax, é muito comum que aquela cena termine e se repita no dia seguinte, tá? Novela também a gente vai perceber que tem muito isso. Naquele ponto que todo mundo fica curioso para saber o que vai acontecer, então termina o episódio do dia. Então, chegando ao clímax, todo mundo está esperando aquele momento, aí ó, tchau, até amanhã, né? Sempre acontece isso. Que é também uma estratégia para que no outro dia, naquele horário, você vá acompanhar a continuação, né, da série ou da novela, do filme e etc. Tá certo? Então o clímax é o ponto máximo. O desfecho, como o nome já diz, é o encerramento. É a conclusão daquela história onde o enredo, né, ele ganha o seu sentido completo. Então cada uma dessas partes, elas se complementam, tá bom? Então eu não posso dizer que eu vou compreender um texto se eu, por exemplo, ler até o clímax e não ler o desfecho. Muitos contos, ele só traz, né, o clímax pertinho desse desfecho, lá próximo ao final, para que a gente, como eu falei, né, acompanhe todo o enredo até chegar o último parágrafo, isso se tratando da leitura, tá certo? Vou voltar aqui para a telinha cheia, para a gente dar continuidade, vou passar aqui para o próximo slide. Ó. Alguns outros pontos fazem parte desse enredo, tá? Ajudam na compreensão do texto e na sua estrutura. O primeiro ponto é o espaço, onde o enredo acontece. Tá? O autor escolhe o melhor lugar para a sua história. O espaço contribui para a compreensão da narrativa. Só trazendo aqui também, para eu contar um detalhe para você sobre o espaço, tratando do conto de terror, esse espaço ele tem que ser o mais sombrio possível. Então não se admire se você encontrar sempre os contos de terror passando em um cemitério, em uma casa mal assombrada, né, em uma cidade fantasma, né, numa rua deserta, à noite. Eles sempre acontecem assim, ou trazendo situações delicadas, difíceis, e etc. Tá? Vamos voltar aqui. Então, o autor escolhe o melhor lugar para colaborar, né, com o sentido da sua história, do seu enredo. O espaço também contribui para a compreensão dessa narrativa. O tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico, como o nome já diz, tá? Ele vai aí ser contado por horas, dias, semanas, meses. É a forma convencional da gente contar o tempo, né? Que é a partir aí dessa contagem cronológica, que é a partir do relógio, do calendário. E o tempo psicológico a gente vai identificar por algumas pistas, como por exemplo, certo dia, né? Há um tempo atrás. Então, se sempre vem essas expressões no texto, significa que esse conto ele vai passar em um tempo psicológico. Ele aconteceu em um determinado momento da história, tá? Que ela pode ser, na maioria das vezes, é uma história fictícia, tá? É uma história imaginária,
Então, esse tempo, a história aconteceu em algum momento, tá? Não especificamente em um dado, né, dia ou mês. Claro que isso também pode acontecer. A ação vai ser tudo o que as personagens fazem. Então, toda a ação, ela vai partir aí de uma das personagens ou do conjunto delas, certo? Tipos de narrador. O narrador desse conto, ele pode ser um narrador personagem, observador ou onisciente. Só para a gente revisar, o narrador personagem é aquele que participa da história. Ele narra, mas também ele narra porque ele vivenciou e fez parte das cenas, ok? O narrador observador é aquele que não participa do enredo. Ele apenas observa e narra os fatos de acordo com o desenvolvimento das ações. E o narrador onisciente é aquele que dá uma mistura, né, entre os dois tipos de narrador. Ora ele participa, ora ele só observa, mas um detalhe é que ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo o que acontece no enredo, tá? E inclusive o que vai acontecer, o que aconteceu, o motivo que os personagens estão ali vivenciando aquela determinada situação. E também tem os tipos de personagens, que podem ser os protagonistas, os antagonistas e as secundárias. Os protagonistas são aquelas personagens principais, aquelas que têm um papel em destaque durante toda a história. Sempre elas aparecem do início ao fim. Os antagonistas já são os vilões, aqueles que colaboram ali, né, com a trama, sempre vão estar contra os protagonistas, interferindo ali em alguma coisa. Vão simbolizar essa ideia do mal, né, e etc. E as secundárias são aquelas demais que não assumem nem o papel de protagonista, nem de antagonista, por sua vez, tá? E os discursos, pode ser um discurso direto, indireto ou indireto livre. O discurso direto, nós vamos observar, na maioria das vezes, o uso da primeira pessoa, tá certo? Então sempre vai ser ali a fala das personagens de uma forma mais direta. Indiretamente é uma outra pessoa trazendo essas falas, que vai se caracterizar como discurso indireto. E o indireto livre é um pouco da mistura desses dois tipos de discurso, tá? Vamos passar aqui adiante. Resumindo, só para a gente compreender mais um pouquinho e não esquecer, os elementos da narrativa, os personagens, nós vamos fazer a seguinte pergunta para encontrá-los. Quem? Quem são as pessoas ou quem são os seres que participam dessa história? Com isso, nós encontramos as personagens. O tempo é respondendo a perguntinha quando. Quando esse enredo se passa. Quando essa história acontece, tá certo? E o espaço é onde. Onde foi que essa história aconteceu? Foi em uma cidade? Foi em um sítio? Né? Foi em um casarão mal assombrado? Foi em um cemitério? Foi em uma cidade deserta? E etc. A ação é o que aconteceu. Como se desenrolam os fatos, tá certo? Isso faz parte desse ponto ação. O narrador, como eu falei, é quem conta, ou quem conta e participa ao mesmo tempo. Enredo ou momentos da narrativa. Faz parte aí a situação inicial, né, de equilíbrio que eu falei, o conflito, os motivos que desencadearam a ação da história e o clímax do conflito, que é o momento maior de tensão da história, como eu falei. Colabora aí para chamar a nossa atenção e manter o nosso foco no conto. E o desfecho é a conclusão, né? É o final ou a resolução do conflito. É aquele momento que nós vamos entender totalmente o que o autor quis transmitir. Vamos passar adiante, ó. Conto de terror, principais elementos. Então, ó, narração breve e eventos imaginários, tá? Compreenda bem esses pontos que vão nos ajudar a compreender melhor o conto. Segundo, apresenta um grupo reduzido de personagens. Sempre serão poucos personagens na história. O terror, por sua vez, é um sentido mais intenso de medo, em que o indivíduo já não consegue mais pensar de forma racional, ou seja, fazendo uso da razão. O terror pode causar calafrios, palpitação e etc. Não é comum quando a gente tem medo, né, o coração acelera. Vamos adiante.
E eu vou trazer aqui para vocês um modelinho, né, um exemplo, é bem curto, mas é um conto de terror chamado As Flores da Morte. E aí, ficou curioso? Vamos fazer a leitura. Eu vou trazer aqui na tela para a gente acompanhar. As Flores da Morte, a autoria desse conto é desconhecida, tá certo? Vamos lá. Conta-se que uma moça estava muito doente e teve que ser internada em um hospital. Desenganada pelos médicos, a família não queria que ela soubesse que iria morrer. Todos seus amigos já sabiam, menos ela. E para todo mundo que ela perguntava se ia morrer, a afirmação era negada. Depois de muito receber visitas, ela pediu durante uma oração que lhe enviassem flores. Caso fosse voltar para casa, queria rosas brancas. Caso fosse ficar mais um tempo no hospital e estivesse em estado grave, queria rosas amarelas e rosas vermelhas, caso estivesse próximo à sua morte. Certa hora, bate à porta de seu quarto uma mulher e entrega à mãe da moça um maço de rosas vermelhas, murchas e sem vida. A mulher se identifica como mãe da Berenice. Nesse meio tempo, a moça que estava dormindo acordou e a mãe avisou para ela que uma mulher havia deixado um buquê de rosas. Isso sem saber do pedido que sua filha havia realizado em oração. Ela ficou com uma cara de espanto quando foi informada pela mãe que havia trazido as rosas era a mãe da Berenice. A única coisa que a moça conseguiu responder era que a mãe da Berenice estava morta há 10 anos. A moça morreu naquela mesma noite. No hospital, ninguém viu a tal mulher entrando ou saindo. Então, só trazendo aqui para mim, ó. Não sei se vocês já conheciam esse conto, tá? Mas ele é um exemplo bem clássico aí de uma história de terror. Não sei se vocês perceberam, né, o desenrolar da história, a introdução, o clímax, não sei se vocês foram percebendo, tá certo? Mas é uma historinha que traz aí pra gente, né, possivelmente, né, uma história aí fictícia, mas que traz todo um enredo, colaborando com esse ponto máximo que nós percebemos aí, né, próximo ao final da história, tá certo? Vamos voltar aqui para a telinha cheia e vamos continuar. Então eu trouxe aqui algumas questões para a gente pensar mais um pouquinho sobre esse conto e tentar aí refrescar nossa memória, trazer algumas outras alternativas para a gente ir pensando e refletindo, né, acerca dessa estrutura do conto. Número 1. Assinale a frase que corresponde ao clímax do conto. Alternativa A. Quando a moça descobre que está doente. B. Quando é revelado que a mãe de Berenice já estava morta. C. Quando a moça pede que lhe tragam flores. D. Quando a moça morre. É o enredo do primeiro parágrafo. E aí, já sabe a resposta? Para a gente perceber, o clímax foi aquele momento de maior tensão, tá? Em que a gente vai compreender todo o enredo do texto. O que foi que o autor quis passar para transmitir esse sentido de medo, né? O que deu mais medo nessa história? Quando a moça descobre que está doente, eu acho que não, tá? A letra B, quando é revelado que a mãe de Berenice já estava morta. Eu acredito que seja essa a alternativa. Só corrigindo, né, aqui pra gente. Ó, letra B é essa a resposta. O clímax acontece quando é revelado que a mãe da Berenice já estava morta. Número 2. De acordo com o texto, podemos afirmar: desde o início do conto, a personagem central estava ciente das suas reais condições de saúde. Se a gente retomar um pouquinho o texto, nós vamos perceber que todas as pessoas escondiam, né, o real estado de saúde da moça. Então a alternativa A a gente já descarta. B. Sua família e amigos sempre a deixaram a par da sua situação. Essa também não é, tá? Eles sempre escondiam. O clima de terror do conto é trazido logo no início do texto. Também não, que o início, tá? Ele traz a parte introdutória. Letra D. O título do conto não possui nenhuma relação com seu conteúdo. E aí, você acha que essa é a certa? Ou Flores da Morte tem tudo a ver com o sentido do texto? Letra E. O clima de terror é demonstrado no final do conto
por causa de uma revelação surpreendente. Vamos ver a resposta correta. Letra E. Passando adiante, número 3. Sobre o conto acima, não podemos afirmar que... Preste sempre atenção que essa questão tem uma casquinha de banana, né? A gente se acostuma, fica acostumado a responder, né? É correto afirmar a alternativa certa. Só que essa questão, ela pede a alternativa, né, que não podemos afirmar. Então vamos marcar aí aquela que não condiz com a realidade. Letra A. É um texto narrativo ficcional que possui uma pequena estrutura, pouquíssimos personagens e situações que possuem pouca complexidade. Letra B. É um texto que traz poucos personagens inclusos em uma única história ou conflito. C. Os acontecimentos trazidos pelo conto levam a um único desfecho. Só corrigindo aqui, ó, tem único, mas é único, tá certo? Foi um errinho aí de digitação. Único desfecho. Letra D. É um texto que possui uma longa estrutura. Letra E. Os fatos narrados no conto são desenvolvidos em um único contexto. Vamos ver a resposta certa. Letra D. É um texto que possui uma longa estrutura, porque essa é a única alternativa que não condiz com a estrutura do conto, que ele possui uma estrutura pequena, né, resumida. Vamos continuar para a próxima questão. Sobre o título do conto em questão, podemos afirmar que... essa já muda o contexto, né? Podemos afirmar. Então vamos marcar aí a alternativa verdadeira. Letra A. Ao ler o primeiro parágrafo do conto, já podemos perceber claramente a relação entre o título e os fatos do texto. Será que é essa? Será que durante a leitura do primeiro parágrafo a gente já consegue saber, não é, disso tudo? Acredito que não. Vamos lá. B. O título já é justificado claramente no primeiro parágrafo do conto. C. Ao ler o terceiro parágrafo do conto, ainda não é possível estabelecer nenhuma relação entre o título e o destino da personagem. D. Ao ler o último parágrafo do conto, o leitor consegue identificar claramente a ligação entre o título e o fato narrado. Eu acho que você já descobriu a alternativa certa. E a última, por ser muito pequeno, o título não justifica o conteúdo do texto. Vamos para a correção. Letra D, isso mesmo. Ao ler o último parágrafo do conto, o leitor consegue identificar claramente a ligação entre o título e o fato narrado, né, que é As Flores da Morte. Passando adiante, aqui nossas referências, tá certo? E aproveitando, né, para dar aí um muito obrigado. Até a próxima aula e vamos continuar nos cuidando, tá certo? Tchau, tchau e até mais.